Existe um pequeno grupo de homens muito ricos, hiper influentes na política regional do Sudeste Asiático e, por consequência, com grande peso no cenário internacional, que passam desapercebidos. Eles são os bilionários do Sudeste Asiático, conhecidos como eurasianos, e não tem nada a ver com a teoria do eurasianismo do Dugin. Eles são figuras que no pós-Segunda Guerra Mundial passaram a dominar as economias dos países da região do Sudeste Asiático. E é essa elite, muito discreta, mas muito poderosa e muito presente que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ajudar o canal Geopolítica Mundial a continuar crescendo. E considere a hipótese de virar membro. Virando membro, não só você vai ter acesso antecipado aos vídeos do canal, mas também vai ter acesso aos vídeos de séries exclusivas para os membros, além de interagir diretamente comigo no grupo do Telegram e nas lives exclusivas para membros. Então considere essa hipótese. O valor é pateticamente pequeno, mas ajuda muito o canal Geopolítica Mundial. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. E se você não é magnata e nem tem um rabo preso com o governo, então você precisa proteger o seu patrimônio, sobretudo com o governo brasileiro se desfazendo diante dos nossos olhos. E eu recomendo a Targen apenas porque vários inscritos daqui do canal têm trabalhado com eles, e o que eu escuto são apenas elogios. Você precisa se proteger ficando atento para proteger e preservar o seu patrimônio. Para isso eu recomendo que você entre em contato com a Targen, a primeira assessoria de investimentos que só é remunerada se o cliente tiver ganhos. Especializada em ativos digitais, a Targen tem como foco a proteção patrimonial por meios de investimentos dolarizados e de alta resiliência. Além disso, promove o crescimento do patrimônio de centenas de clientes em todo o Brasil. Para se ter uma ideia, até a gravação deste vídeo, a rentabilidade média dos clientes da Targen em 2024 foi de 70%. Com mais de 80 milhões em sua gestão e com 170 clientes no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão e na Europa. Um dos grandes diferenciais da Targen é o atendimento personalizado com a criação de carteiras de investimentos exclusivas para cada cliente. O mais importante, o dinheiro investido permanece o tempo todo sob controle do cliente, ou seja, ele fica com você, sem que nenhum único centavo passe pela Targen. A empresa só é remunerada se o cliente tiver uma performance positiva. Se você busca proteção patrimonial em um ambiente de crescente insegurança jurídica, entre em contato com a Targen. O link para falar com eles está nos comentários destacados e na descrição do vídeo. Antropologicamente, o cenário da região da Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, Singapura e Hong Kong foi moldado pela interação de três forças geopolíticas. Historicamente, a Índia e a China, e mais recentemente as potências coloniais europeias. Já economicamente, nós tivemos duas forças que moldaram a região, a migração e o colonialismo. A migração veio primeiro, muito antes dos colonos europeus chegarem ao sudeste da Ásia. Árabes, indianos e chineses estavam se estabelecendo na região. Estes últimos vindo do que foi a maior economia do mundo até o século XIX, e também eram os mais numerosos. No início da formação dos estados do Sudeste Asiático, se desenvolveu um sistema de administração e comércio onde os governantes locais permitiam que os imigrantes, principalmente os chineses, persas, árabes e indianos, coletassem impostos em algumas áreas em troca de uma taxa fixa. Isso criou uma divisão do trabalho baseada na origem. Os nativos focavam na política e manutenção do poder, enquanto os imigrantes assumiam papéis econômicos e administrativos. E como é o normal e se espera, os imigrantes é que se adaptavam à cultura local e não o oposto. Na Tailândia, por exemplo, era comum ver chineses bem-sucedidos adotando rapidamente costumes tailandeses. Os governantes incentivavam isso oferecendo títulos de nobreza e outros benefícios. O mesmo acontecia em outros lugares, como a Indonésia, por exemplo. Essa assimilação era vantajosa para os imigrantes. Aqueles que se integravam tinham acesso a melhores oportunidades econômicas e status social, enquanto os que permaneciam isolados acabavam enfrentando mais riscos e menos recompensas. De modo geral, mesmo hoje, o Sudeste Asiático é geralmente tolerante e tinha uma população dispersa, o que facilitava essa integração. A região também era naturalmente abundante, especialmente em comparação com a China e a Índia, o que reduzia a competição por recursos. Essa dinâmica mostrou que a
migração não era tanto sobre exportar uma cultura, mas sim sobre os migrantes se adaptarem voluntariamente às normas locais. Os mais ambiciosos e proativos eram geralmente os que se adaptavam mais rapidamente, reconhecendo que isso era essencial para o seu progresso econômico e social. Essa situação moldou profundamente o desenvolvimento econômico e social do Sudeste Asiático, criando uma sociedade única onde o poder político local e o empreendedorismo imigrante coexistiam e se complementavam de maneiras diferentes. Posteriormente, com a chegada dos colonizadores europeus ao Sudeste Asiático, especialmente a partir do século XIX, isso foi reforçado e realinhou essas tendências. Como os europeus não tinham pessoal suficiente para governar diretamente, eles optaram por trabalhar com essas elites locais que já existiam, tanto políticas como econômicas. Isso criou uma relação triangular entre colonizadores europeus, as elites políticas locais e os imigrantes, especialmente os chineses, que já estavam estabelecidos como empreendedores econômicos. Essa nova dinâmica teve efeitos enormes. Agora, os imigrantes começaram a se aculturar em relação aos europeus, que representavam um novo poder dominante. As elites políticas locais também se moveram em direção às normas culturais europeias, e a relação de superioridade cultural que as elites locais tinham com os imigrantes acabou enfraquecida. A Tailândia foi uma exceção, porque não foi só não colonizada formalmente, mas lá o processo de assimilação dos chineses continuou até o início do século XX, quando foi interrompido por fatores como o aumento da imigração chinesa, a chegada de mais mulheres chinesas e uma onda de nacionalismo tailandês. Na Indonésia, os holandeses reforçaram a divisão entre atividades políticas e econômicas. Eles mantiveram a aristocracia local, os chamados priai, no controle da população, enquanto os principais papéis econômicos foram dados aos chineses. Na Malásia, se desenvolveu uma identidade chinesa híbrida chamada Peranakan. Esses indivíduos falavam malaio, seguiam uma cultura mista de elementos chineses e javaneses e buscavam favores dos colonizadores ingleses. Eles se tornaram intermediários cruciais entre os ingleses e os imigrantes chineses recém-chegados, que faziam boa parte do trabalho pesado. Nas Filipinas, que estava sob domínio espanhol, teve um processo semelhante. Os espanhóis inicialmente tiveram conflitos com os chineses, mas acabaram incentivando a conversão ao cristianismo e o casamento com mulheres locais. Isso levou ao surgimento de uma população mestiça chinesa que se tornou dominante no comércio interno e na propriedade de terras. Mesmo assim, a economia da região estava crescendo rapidamente e os grandes empresários que conseguiam manter boas relações com as autoridades coloniais e controlavam suas comunidades imigrantes saíam beneficiados. Um exemplo é Wei Chong-han, que era o homem mais rico da Indonésia. Ele expandiu os negócios da sua família, diversificando suas atividades e mantendo uma influência grande, mesmo sem falar holandês. Ele usou o dinheiro de suas operações com opiáceos para investir em plantações de açúcar e até mesmo a abrir um banco na cidade de Semarang. Outro exemplo é Lok Yew, o chinês mais rico da Malásia, que começou fornecendo suprimentos para gangues e grupos de mineração de chineses na região. E à medida que os britânicos consolidavam seu controle na Malásia, ele expandiu as suas operações para minerações de estanho, plantações de borracha e imóveis. Ele também soube se adaptar aos costumes coloniais, mantendo uma forte relação com as autoridades britânicas, que até lhe consideram um título de cavaleiro. Esses líderes tinham algo em comum: a capacidade de integrar operações de arrecadação de receitas com outros empreendimentos como mineração e agricultura. Essa estratégia dava a eles a chance de reduzir custos e ampliar suas fortunas. Dom Carlos Palanca Shen Qianshan, nas Filipinas, outro exemplo, equilibrou sua identidade chinesa com a sua posição de poder sob o domínio colonial espanhol, conquistando respeito tanto dos chineses quanto dos espanhóis. Ele se converteu ao catolicismo, aprendeu espanhol e ao mesmo tempo manteve laços com a dinastia Qin na China, mostrando como esses líderes eram mestres em navegar por entre diferentes culturas e sistemas de poder. É importante perceber que a história recente do Sudeste Asiático, ao ser vista de baixo para cima, pode nos desviar do panorama econômico-político mais amplo. A economia dessa região se desenvolveu a partir de uma relação entre o poder político e o econômico, estabelecida na era colonial e mantida até os dias de hoje, apenas com diferentes personagens atuando.
Nessa relação, a elite política concedia monopólios para a elite econômica, que conseguia acumular grandes riquezas sem precisar desenvolver tecnologias ou empresas que impulsionassem o crescimento econômico sustentável do país. Durante a era colonial, esses arranjos eram em grande parte restritos à elite colonial e a outros grupos externos. Na era pós-colonial, as lideranças políticas locais começaram a criar suas próprias classes dependentes de magnatas, geralmente não indígenas, que desviavam lucros, repassavam parte aos seus mestres políticos e não ameaçavam o poder político. Essa classe de magnatas enriqueceu pessoalmente, mas não fez muito para promover o crescimento econômico na região. Em vez disso, o crescimento veio de pequenos empreendedores, especialmente no setor industrial, e da política de alugar força de trabalho local para exportadores multinacionais eficientes. Cidades-estado como Hong Kong e Singapura prosperaram como centros financeiros e portuários, acumulando dinheiro gerado no restante da região. Tudo isso funcionou razoavelmente bem até a crise financeira de julho de 1997, quando ficou claro que o Sudeste Asiático tinha grandes falhas no desenvolvimento político e institucional, o que levou a um quase grande colapso. A maioria desses problemas não foi resolvida nas décadas seguintes e ainda não está claro se algum dia serão. O Sudeste Asiático é uma região marcada por uma história complexa de migrações e diversidade étnica e cultural, o que criou um ambiente propenso a conflitos e tensões sociais. Ao longo do tempo, interpretações baseadas em raça têm dominado as análises do desenvolvimento econômico nessa região, tanto durante o período colonial quanto após a independência. O destaque de sucesso econômico dos chineses étnicos no Sudeste Asiático é impressionante, com a sua participação na economia frequentemente superando em muito a sua proporção na população. Por exemplo, se estima que os chineses étnicos controlam entre 50% a 80% do capital listado nas bolsas de valores da Asian por volta do ano de 2010, apesar de representarem apenas 2% da população nas Filipinas, 4% na Indonésia, 10% na Tailândia, 29% na Malásia e 77% em Singapura, onde seria o único caso normal, por assim dizer. Mas esse sucesso também não é à toa. As políticas coloniais direcionaram diferentes grupos étnicos para atividades econômicas específicas, o que moldou a sua trajetória no futuro. Por exemplo, os indianos e singaleses educados eram recrutados para posições governamentais e profissionais no Império Britânico, enquanto os chineses eram frequentemente impedidos de entrar no serviço público ou de possuir terras agrícolas, mas tinham liberdade no comércio. Além disso, os chineses nunca foram um grupo imigrante, digamos, homogêneo. Na verdade, os imigrantes chineses eram extremamente diversos, com dialetos mutuamente diferentes e frequentemente competiam ferozmente entre si por oportunidades econômicas. Esta competição interna foi muito importante para o progresso econômico da comunidade como um todo. Os governos centralizados do Sudeste Asiático, que subregulam a competição e sobre-regulam o acesso ao mercado, acabaram criando um ambiente onde os capitalistas mercantis prosperavam ao explorar as ineficiências econômicas criadas pelos políticos. E, curiosamente, devido àquelas restrições feitas pelas antigas forças coloniais anteriores, os únicos grupos que eram de fato capitalistas mercantis eram os chineses. Isso é reforçado pela presença generalizada da, digamos, entre aspas, democracia manipulada na região, seja na forma de democracia com vencedor pré-determinado, como em Singapura, Malásia e Indonésia, ou então em cenários onde os interesses empresariais ganham tanto controle sobre o sistema político que são quase imunes às mudanças de governo, como no caso da Tailândia e das Filipinas. Esses magnatas asiáticos em muito lembram as dinastias financeiras europeias do século XIX e os barões ladrões americanos do início do século XX. Esses grupos surgiram em contextos específicos de fraqueza estatal e regulação inadequada, que ao invés de gerar um capitalismo competitivo internamente, acabou resultando em oligopólios. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse período terminou com a implementação de reformas institucionais que foram fundamentais, como a criação do Federal Reserve Bank, lei antitrust e regulamentações mais rigorosas do mercado de valores imobiliários. É claro que com o passar do tempo, esses magnatas acabaram se adaptando à criação dessas novas instituições, mas isso é assunto para outro vídeo.
Depois da Segunda Guerra Mundial e os movimentos de independência, esse grupo de magnatas no Sudeste Asiático, longe de serem atingidos, perdendo o poder, fizeram o contrário, acabaram se adaptando e enriquecendo ainda mais. Um aspecto crucial que se observa é como líderes autoritários que emergiram neste período, como Sarit na Tailândia, Suharto na Indonésia, Marcos nas Filipinas e Mahathir na Malásia, não apenas mantiveram, mas muitas vezes reforçaram ainda mais os modos coloniais de interação com empresários de minorias étnicas, em especial de chineses e de indianos. Na Tailândia, por exemplo, o regime de Sarit estabilizou as relações com as elites comerciais chinesas e indianas, com os militares atuando como parceiros passivos nos negócios. E não era à toa, essas elites comerciais serviam de ponte comercial e diplomática com esses dois países. E os magnatas se adaptaram a essa situação, se tornando hábeis em apoiar todas as facções políticas. Na Indonésia, Suharto, depois de tomar o poder, se voltou para os empresários chineses que conhecia, catapultando um punhado de pessoas relativamente desconhecidas para o topo da pirâmide dos magnatas. Isso reflete uma dinâmica interessante. Suharto, como alguém de dentro do sistema político da Indonésia, confiava mais nas elites de origem étnica chinesa do que nos empresários nativos, os pribumi. E nas Filipinas, Ferdinand Marcos fez a mesma coisa, olhando além da elite estabelecida de magnatas para encontrar seus principais representantes nos negócios. O que é interessante aqui é como essa promoção de novas elites não nativas para papéis de jogadores econômicos importantes serviu a dois propósitos úteis para esses ditadores. Forneceu fontes ultra-dependentes e ultra-reais de financiamento futuro para eles e suas famílias, e serviu como um aviso à elite econômica estabelecida de que ela não era indispensável. Na Malásia, embora o cronograma tenha sido um pouco diferente, o padrão acabou sendo igual. Após um período de nacionalismo populista, a nova política econômica prometeu ação afirmativa pró-Bumiputra, ou seja, dos malaios nativos, mas na realidade acabou perpetuando o que ficou conhecido como negócios políticos no nível de elite. Os chineses e indianos comuns foram afetados, mas os magnatas de origem racial chinesa e indiana ficaram mais ricos do que nunca. Além disso, muitos desses eurasianos ainda ou haviam casado com ocidentais ou estudado em universidades de elite no Ocidente, o que fez com que eles fossem a ponte de acesso econômico e diplomático entre esses países do Sudeste Asiático com o Ocidente. Inclusive, sendo os intermediários de empréstimos e investimentos estrangeiros nos seus países. E como intermediários, ganhavam uma generosa porcentagem da movimentação financeira e também, como critério, frequentemente usavam outras de suas empresas para captar os investimentos públicos que vieram desses investimentos estrangeiros, inclusive em forma de monopólio de alguns setores da economia. Um caso que pode servir de exemplo são os casos em que envolveu o monopólio de construção de infraestrutura de seus países. Com esses grupos, às vezes, ficando responsáveis por captar dinheiro de investidores ou banqueiros ou governos estrangeiros, eles pegavam a sua porcentagem na corretagem, repassavam o restante então para os governos que, por sua vez, contratavam as empresas dessas mesmas famílias para fazer tais obras por todo o país, como estradas, pontes, hospitais, escolas, portos, aeroportos e por aí vai. Mas esse é só um exemplo de como eles controlavam a economia. E depois da Guerra Fria, nos anos 90, finalmente íamos ter a crise financeira de 1997 que eu comentei agora há pouco. E apesar da região ter conseguido se recuperar economicamente, ela foi de uma forma bastante desequilibrada. A recuperação se baseou principalmente em dois pilares: as exportações e o boom econômico da China, que puxou todos os países da Ásia para cima. As exportações do Sudeste Asiático continuaram crescendo, contrariando a ideia de que toda a produção tinha se mudado para a China. Na verdade, as empresas multinacionais mantiveram muitas operações aqui na região do Sudeste Asiático, especialmente para tarefas mais especializadas. Isso ajudou muito na sua recuperação. Enquanto isso, a China começou um período de crescimento intenso a partir de 2003, o que aumentou a demanda por commodities que vinham do Sudeste Asiático. Isso beneficiou bastante esses magnatas eurasianos da região que, como eu disse, tinham monopólio e concessão de vários setores,
alguns em setores como petróleo, borracha e madeira que alimentavam a enorme fome da China. Mas aqui está o ponto crucial. Enquanto o setor de exportações e os grandes empresários se recuperavam, a economia doméstica sofria. Os bancos locais, muitos controlados por esses mesmos magnatas, estavam em maus lençóis. O investimento local caiu drasticamente, que acabou caindo na conta dos contribuintes desses países. Em Singapura, por exemplo, os 40% mais pobres viram sua renda despencar, enquanto os impostos para os ricos iam sendo reduzidos. Em Hong Kong, a pobreza aumentou enormemente e até hoje não se recuperou. Na Indonésia, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza dobrou durante a crise. E o caso das Filipinas é particularmente um dos piores casos que poderíamos ver aqui, porque o país se tornou extremamente dependente das remessas de dinheiro de trabalhadores que estavam no exterior. E veja bem, principalmente das mulheres trabalhando como babás, enfermeiras, cuidadores de idosos e por aí vai em outros países, sobretudo em Hong Kong, Singapura, Dubai ou Catar ou Japão. Hoje, a maior parte das gerações dos primeiros e segundos dessas famílias eurasianas já morreu, em especial os que eram justamente os mestiços com europeus. Etnicamente, seus descendentes já estão mais próximos de seus antepassados do século XIX, de origem chinesa, mas nem por isso estão menos influentes e poderosos. Muito pelo contrário, permanecem poderosos, ricos, apenas mais regionalizados e menos globalizados. Justamente porque o mundo também não está mais tão globalizado. E com isso, eles têm conseguido aumentar o número de oportunidades que eles têm para manipular a economia e a política na região. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem para ajudar o canal a continuar crescendo. Abraços e até o próximo vídeo.